As terríveis exigências de Vladimir Putin para um acordo. Estaria a Rússia enganando Donald Trump? No vídeo anterior eu tratei exatamente sobre o momento em que Vladimir Putin recusou um acordo de 30 dias para um cessar-fogo com a Ucrânia, uma proposta que foi dada pelos Estados Unidos, por Donald Trump, e que a Ucrânia aceitou. Mas restava, é claro, a decisão final por parte da Rússia. Então, Putin, nesse momento, ele não aceitou. Mas isso não necessariamente que a Rússia ela descartou totalmente esse acordo para discussão no futuro. Pelo contrário. E ainda, Putin ele destacou alguns pontos interessantes, algumas exigências que eu considero terríveis e outras não, que podem colocar de fato um cessar-fogo momentâneo. Mas também eu tenho que trazer aqui que não é essa a intenção da Rússia. E diante disso, para a Rússia não entrar num acordo como este é muito interessante, é muito bom, porque isso daria alguma margem de manobra para a Ucrânia. E para a Ucrânia é o contrário. E no primeiro vídeo que eu fiz sobre isso, muitas pessoas gostaram do formato do vídeo, gostaram de toda a linha de raciocínio que eu trouxe para vocês sobre a minha análise. E eu agradeço muito a presença de vocês no vídeo anterior, os seus elogios, as críticas construtivas. E vou trazer mais cenário como este, vou trazer mais análise pontual como esta, que acredito que expande o nosso conhecimento e o nosso senso crítico em relação não somente ao leste europeu, mas todo o espaço geopolítico, defesa, desse entendimento dessas relações entre as nações. Tá? Parece que Putin, ele, ao recusar de forma momentânea esse acordo, ele está tentando ganhar tempo com Donald Trump. Não necessariamente ele estaria enganando o presidente americano. E como eu havia dito no outro vídeo, o cenário atual é de caos na guerra, porque um lado está acelerando o seu avanço, ganhando espaço cada vez maior, expandindo a sua área de influência e de domínio, como, por exemplo, a Rússia vem martelando as forças ucranianas na região de Kursk. Então, nesse ponto, a Rússia ela enxerga dois cenários. Empurrar esse acordo com a barriga o mais longe possível, não necessariamente, como havia dito, que não vai entrar novamente numa discussão para esse acordo. Pelo contrário, Putin deu positiva como esta negociação. Ele disse que esse acordo, a princípio, é extremamente importante e de bom gosto por parte de Donald Trump. Mas entra um outro cenário, expulsar as tropas ucranianas dentro do seu território, dentro do território russo. Isso significa o quê? Que isso virou uma questão já pessoal para Vladimir Putin, que ficou, em certos momentos, com uma pressão muito grande da população, principalmente do governador de Kursk, que conversou pessoalmente por diversas vezes com Putin, pressionando por mais tropas. Isso trouxe um ar de imoralidade, de incompetência perante toda a população contra Vladimir Putin. Então ele se agitou, conversou com os conselheiros, conversou com o ministro da Defesa, colocou as peças nas mesas disponíveis para fazer uma ofensiva forte para tentar expulsar as tropas ucranianas, e está dando certo, porque Kursk é uma área que pode ser vista e pode ser utilizada como moeda de troca pela Ucrânia, e ao tirar essa condição de Kiev estaria limitada para discutir algum acordo e uma barganha com a Rússia no futuro. Então, tirando essa moeda de troca, visivelmente da área de Kursk, a Ucrânia ela estaria sem barganha. E a outra questão que pode acelerar visivelmente essa retirada das tropas ucranianas de dentro do oblast do território russo é que Putin declarou no início desta semana
que vai tratar a partir de agora essas tropas dentro do seu território, essas tropas inimigas dentro de Kursk, por exemplo, ou em qualquer outra área, como mercenários, como terroristas. Isso significa o quê? Que o acordo ou a Convenção de Genebra, que foi criada logo ali após a Segunda Guerra Mundial e que atualizou, melhorou dois acordos anteriores, não vai mais atingir esses indivíduos que estão lutando no território russo, porque eles agora são considerados terroristas, inimigos até mesmo, vamos dizer assim, da própria nação, da própria Nações Unidas. Vocês sabem que aqui no Área Militar a monetização ela foi restringida pelo YouTube, então eu peço gentileza para ajudar a apoiar o meu trabalho. Você pode entrar na minha loja de camisetas oficial aqui do canal, através do site umapenca.com/área-militar, onde você vai encontrar camisetas de excelente qualidade e com estampas incríveis. Ou você também pode ajudar diretamente no meu trabalho através de um Pix com qualquer valor para a chave canalareamilitaroff@gmail.com. E veja que situação complicada, porque a Convenção de Genebra é um coletivo, um complexo de leis internacionais que visam evitar crimes de guerra, principalmente daqueles que estão presos, considerados prisioneiros de guerra. Então aquele que está preso dentro do conflito, ele é considerado não um terrorista, mas um prisioneiro de guerra. E como a guerra lá está concentrada na área da Ucrânia, a partir do momento em que essas tropas avançam em território russo, a Rússia ela pode considerar que não há uma guerra ali, não há uma operação inimiga, mas sim um avanço de terroristas que podem colocar em xeque a segurança nacional. Então, tudo isso muda e as convenções de Genebra, que é um coletivo, definem claramente os direitos básicos de prisioneiros de guerra, tanto civis quanto militares, que estabelecem proteções contra abusos de guerra por parte dos militares que são considerados superiores, que venceram o conflito ou que dominaram esses prisioneiros. Então, por um lado, Putin seria beneficiado com esse acordo de cessar-fogo de 30 dias, porque ele poderia se reorganizar, melhorar suas posições na frente, na linha de combate, até mesmo aplicando mudanças de soldados exaustos, fazendo rodízios com esses soldados e colocando soldados, pode ser jovem ou não, mas que estejam descansados para continuar diuturnamente no conflito diante de uma poderosa, hoje reconhecida Ucrânia, que reconheceu as suas dificuldades, mas ainda está resistente a essa briga contra a Rússia, que mostrou ser um exército muito forte. Para a Ucrânia, é claro, seria ainda melhor do que para a Rússia, por exemplo, porque a Ucrânia também, além de se reorganizar, se reagrupar, ela poderia receber mais equipamentos do Ocidente, melhorar os seus pontos de apoio, melhorar as suas fortificações, instalar equipamentos ou obstáculos, mas também negociar pontos estratégicos com o Ocidente e até mesmo abrir novas discussões com a Rússia, intermediada, por exemplo, pela Arábia Saudita. E nesse cenário, Putin apontou, ao recusar momentaneamente esse acordo, ele apontou algumas exigências interessantes para que seja discutida futuramente essa trama, ou um acordo de 30 dias, ou um acordo final para encerrar esse conflito. Um desses pontos, uma dessas exigências, foi sem dúvida alguma, caso haja um cessar-fogo breve, a Ucrânia ela não teria permissão para se reagrupar ou para se rearmar durante qualquer cessação das linhas de combate. E além disso, o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, deverá o quê? Lidar com as causas raízes desta guerra, que segundo a Rússia é a expansão da OTAN nas fronteiras da Rússia, porque tínhamos nações que faziam parte da URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que desde 1999 a OTAN vem expandindo as suas alianças, as suas adesões destas ex-repúblicas soviéticas, e hoje
todas as fronteiras da Rússia até o Ocidente, até a linha mais ocidental da Europa, já fazem parte da OTAN, da Aliança do Atlântico Norte. Então, é um dos requisitos apontados por Putin. E também, é claro, outro item, impedir a adesão da Ucrânia na OTAN, que já é uma tese defendida pelo próprio Vladimir Putin desde antes dessa invasão na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. E ele ainda também, outro ponto interessante, ele sugeriu que a Ucrânia interrompesse sua mobilização militar e qualquer tipo de treinamento de suas tropas no campo de batalha ou para se reorganizar a fim de preparar o seu exército para um futuro recomeço das hostilidades. E o último item que eu fiz aqui como destaque, né, das falas de Putin foi que os aliados ocidentais parassem de fornecer armas a Kiev durante esse cessar-fogo, o que seria uma exigência terrível que poderia prejudicar o entendimento desse cessar-fogo por parte da Ucrânia, o que é se reagrupar e se rearmar para assim enfrentar a Rússia com melhor rigor caso o acordo seja violado ou as hostilidades retomem de fato no campo de batalha. Então, ao mesmo tempo em que a Rússia recusou, ela vem sofrendo pressão intensa por parte de Putin, que sancionou alguns termos econômicos e bancários na linha econômica de importação da Rússia. Isso prejudicou e muito nos últimos dias uma linha de importação, principalmente de minerais e outros recursos da Rússia. E Putin já está ficando quase que sem opções ali, e então ele poderia o quê? Fazer novas adaptações, se alinhando ainda mais com seus aliados e tentando buscar novas formas e novos mercados. Mas ainda há muita gordura para Donald Trump cortar e impor mais sanções e pressionar ali um gargalo econômico muito justo para os russos e assim pressionar Vladimir Putin a tomar uma decisão que seja favorável para um acordo. Inclusive, para encerrarmos o vídeo, Donald Trump ele postou em sua rede social que essas negociações, essa abertura que a Rússia deu para conversar pessoalmente com suas autoridades em Moscou foi positiva, em que seu enviado especial para a Rússia, para a Ucrânia e para o Oriente Médio, Steve Witkoff, ele foi até Moscou, onde obteve uma discussão muito boa e produtiva, segundo Donald Trump, com o presidente Vladimir Putin. Então, por parte da Rússia, foi uma aceitação e uma abertura das relações com os Estados Unidos, porque foi a primeira vez que uma grande autoridade a serviço de Donald Trump retomou as suas relações e pisou em solo russo desde o início do conflito em fevereiro de 2022. E Vladimir Putin disse que está aberto então a novas e futuras conversas e principalmente que deve se encontrar em algum momento com Donald Trump. Eu acredito que esse encontro só vai ocorrer quando de fato ambas as partes, Ucrânia, Rússia e Estados Unidos, chegarem a um acordo para o fim permanente desta guerra. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueça de me ajudar curtindo o vídeo, se inscrevendo e ativando o sino de notificação. Você também pode ajudar no meu trabalho fazendo um Pix com qualquer valor para a chave canal@araamilitarov@gmail.com. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo.